Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, com muita humildade, nós nos achegamos diante do Senhor, Pai, porque nós precisamos e desejamos ouvir a Tua voz. Eu nada tenho, Pai, a oferecer o Teu povo, se o Senhor, pelo Teu Espírito, não agir através de mim. Portanto, nós suplicamos para que seja o Teu Espírito conduzindo a exposição da Tua palavra, e que o Senhor mesmo ilumine a nossa mente e faça a Tua palavra frutificar em cada coração, para o louvor de Cristo Jesus. É nesse nome poderoso, o nome de Cristo, que nós oramos. Amém e amém. Meu amado, se eu fizer aqui uma pergunta para cada um de vocês, qual seria a resposta? Responda aí nos seus pensamentos. A pergunta é: por que você serve a Deus? Por que você serve a Deus neste lugar, nessa igreja? Por que você tem uma função aqui, um cargo? Você que nos visita e que é cristão e que serve a Deus em outra igreja, a pergunta é para você também: por que você serve ao Senhor? A maioria talvez vai trazer respostas do tipo: eu sirvo porque eu gosto de servir, ou eu sirvo porque me pediram, porque eu entendo que é importante. Eu sirvo porque havia uma necessidade e não tinha ninguém para fazer, então eu estou fazendo. Eu sirvo porque eu me senti obrigado, todo mundo faz, e eu preciso fazer alguma coisa também. Todas essas respostas são respostas honestas, mas o apóstolo Paulo, aqui nessa passagem, ele aponta para uma resposta muito mais profunda, uma resposta que muda não somente o motivo do serviço, mas muda também a forma como a gente serve a Deus. Vamos entender. O apóstolo Paulo escreveu essa carta por volta do ano 62 depois de Cristo. E quando ele escreveu essa carta, ele estava em uma prisão, ele estava preso. Mas essa é uma carta surpreendente, porque o que se espera de uma carta cujo seu autor está preso, está sofrendo? Espera-se, portanto, que seja uma carta triste, espera-se, portanto, que o autor demonstre na carta desânimo, espera-se, portanto, que seja alguém desanimado, triste, pedindo oração pelos seus problemas, mas em vez disso, o que nós encontramos nessa carta é alegria e encorajamento. E quando nós chegamos no capítulo 2, Paulo está lidando com um problema real na igreja ali de Filipos.
E se você ler os versículos anteriores, nós começamos a leitura no versículo 5, mas se você ler do verso 1 ao verso 4, você vai perceber o problema que Paulo estava tratando aqui no capítulo 2. Era um problema de desunião, era um problema de orgulho, um problema de soberba. Haviam pessoas naquela igreja que estavam servindo na igreja por ambição pessoal. Haviam pessoas que estavam servindo pelo motivo errado, estavam buscando reconhecimento próprio, estavam buscando o aplauso dos homens. E para resolver essa questão, antes de dar qualquer instrução, Paulo fez uma coisa. Antes de qualquer instrução, apóstolo Paulo, ele apontou para Cristo, ele conduziu a igreja a olhar para o exemplo do Senhor Jesus. Veja o que ele diz no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em outras palavras, querido irmão, Paulo, antes de falar o que se deve fazer, ele diz assim: primeiro, olhe para o que Cristo fez. Primeiro, olhe para o que o Senhor Jesus fez. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Em outras versões, o versículo está dizendo, em outras versões, o versículo está dizendo: tenham a mesma maneira de pensar que Cristo Jesus tinha, ou tenham a mesma atitude de Cristo. E é exatamente isso, irmãos, que nós veremos nessa noite. Porque, meu amado irmão, antes de servir a Cristo, antes de se dedicar ao serviço cristão, você precisa entender que você já foi servido pelo maior servo que já existiu. Daí o tema da nossa mensagem: antes de servir, você foi servido. E a primeira lição que nós podemos destacar aqui, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, é que Cristo não se agarrou aos seus privilégios, e Ele fez isso por amor a nós. Então, em primeiro lugar, Ele não se agarrou aos seus privilégios por amor a nós. Volte os seus olhos aí para o versículo 6 e o versículo 7. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Perceba, meu amado, que o Senhor Jesus, Ele estava na eternidade desfrutando de toda a sua glória, mas Ele abriu mão dos seus privilégios da divindade, e o que Ele fez? Ele se esvaziou, e Paulo diz que Ele assumiu a forma de servo. Há uma palavra aqui, irmãos, que nós precisamos entender. Quando Paulo diz que Jesus subsistia na forma de Deus, ele usa uma palavra grega muito específica, que foi traduzida aqui como forma. No grego, há duas palavras que podem ser traduzidas para o português como forma. Ele subsistia na forma de Deus. No grego são duas palavras que têm significados diferentes.
Uma das palavras, que é a que Paulo usou aqui, é a palavra que tem a ver com a forma essencial de algo. É uma palavra que descreve a essência, a natureza mais profunda de alguma coisa, é algo que não se altera. E a outra palavra grega, que também pode ser traduzida pela palavra forma, tem a ver com a forma externa. É uma forma que pode mudar de tempo em tempo, é uma forma que pode mudar com as circunstâncias. Por exemplo, quando um bebê nasce, ele tem uma forma, mas ele começa a crescer, ele começa a se desenvolver e ele vira uma criança, depois ele vira um adolescente, depois ele vira um jovem, e a forma vai mudando com o passar do tempo. Depois ele se torna um homem adulto, depois ele se torna um idoso, e durante todo esse processo o corpo muda, o rosto muda, a altura muda, mas a essência não muda. Ele continua sendo um ser humano o tempo inteiro. Desde que ele nasceu, ele é um ser humano. Ele vai mudando a sua aparência com o passar dos anos. Um outro exemplo seriam as flores. Pensa aí em quantas flores, quantas espécies de flores você conhece. Pensa em uma rosa, um cravo, um girassol. É bem verdade que cada uma dessas flores tem uma forma externa diferente, cada uma tem uma cor diferente, um tamanho diferente, mas todas têm a mesma essência, todas são flores. A forma externa muda, mas todas são flores. A palavra que Paulo usa aqui para dizer que Cristo subsistia em forma de Deus, não é essa da forma externa que pode mudar, mas é essa que se refere à essência. Ou seja, Paulo está dizendo que Jesus, ele é Deus na sua essência. Ele não está dizendo que Jesus tem a aparência de Deus, ele não é algo parecido com Deus, não, ele é Deus. E a sua forma é inalterável, é imutável, é eterna. Ele é Deus e sempre será Deus. Isso é fundamental para nós entendermos o texto, porque quando Paulo diz que Jesus, ele se esvaziou, ele não está dizendo que Jesus deixou de ser Deus, não. O que mudou foi a forma externa. O que mudou foi que agora ele decidiu assumir a forma humana, mas a sua essência divina permaneceu intacta. Queridos irmãos, na encarnação de Jesus, ele não deixou de ser Deus para se tornar homem. Ele não passou a ser metade Deus e metade homem, não, ele continuou sendo 100% Deus, mas ao mesmo tempo ele se tornou 100% homem. Então esse Deus, que é Deus, que não deixou de ser Deus, o texto diz que ele se esvaziou. Agora, meu amado, eu quero convidar você a pensar na grandeza de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Ele se esvaziou. Qual é o tamanho de Deus? Um exemplo na Bíblia é Isaías. No capítulo 6 do seu livro, ele disse que os seus olhos viram o Senhor. Lembra do texto? O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava.
e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então perceba que os serafins, seres celestiais, eles cobriam o rosto, eles não conseguiam olhar para a glória, a majestade do Senhor. E João, no seu evangelho, registra que era Jesus que Isaías estava vendo assentado naquele alto e sublime trono. E esse Jesus, glorioso, majestoso, poderoso, que tem toda a glória, ele se esvaziou. Querido irmão, aquele que enchia o templo com a aba das suas vestes, ele nasceu em um curral, no meio dos animais. Significa dizer que o Criador de todas as coisas, ele se tornou uma criatura. Significa dizer que Deus, o Todo-Poderoso, ele se submeteu às limitações da humanidade, ele se submeteu à pobreza, à dor, ele experimentou o cansaço, ele experimentou o sofrimento, ele chorou, e ele passou inclusive pela morte, e tudo isso por amor a nós. Agora, um detalhe importante aqui no texto, e que Paulo fez questão de afirmar, é que ele a si mesmo se esvaziou. Veja, ele não foi esvaziado, ninguém tirou nada dele, ninguém o obrigou a fazer o que ele fez, ele escolheu voluntariamente, e ele fez isso por amor. E quando ele se esvaziou, o texto diz que ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a identidade de alguém que veio para servir. Agora perceba que o Senhor de todas as coisas, ele se fez servo por amor a nós. Querido irmão, ele poderia ter dito: eu sou Deus, eu não vou me rebaixar, eu não vou me humilhar. Mas o texto diz que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Em outras palavras, ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, no seguinte sentido: eu sou Deus, eu não abro mão, eu não vou me rebaixar, eu não vou me humilhar. Ele não fez isso, pelo contrário, ele não se apegou aos seus privilégios, ele abriu mão, ele se esvaziou e se tornou semelhante aos homens e se fez servo. E aí, querido irmão, quando o apóstolo Paulo chama a igreja, quando o apóstolo Paulo nos chama, no versículo 5, a ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, a ter o mesmo pensamento de Cristo, Paulo aqui está tocando em um ponto que é desconfortável para nós. Paulo está tocando em um ponto que dói. Porque, meu amado irmão, o nosso movimento natural é fazer o oposto do que Cristo fez. Cristo soltou os seus privilégios, e a nossa tendência é agarrar os nossos privilégios. Cristo desceu, e a gente quer subir. Cristo se humilhou, e a gente quer ser honrado. Nós queremos ser exaltados. Cristo serviu, e a gente quer ser servido. Queridos irmãos, nós nos agarramos ao conforto, nós nos agarramos a funções
que nos dão visibilidade, nos agarramos apenas ao serviço que nos convém, gostamos de servir somente quando teremos o reconhecimento do nosso trabalho. Agora entenda, o Senhor Jesus tinha todo o direito de se agarrar, mas Ele soltou. E nós, amados irmãos, nós não temos nada, absolutamente nada, que não tenha sido dado para nós pelo próprio Deus. Nós não temos nada que não seja dado para nós pela graça de Deus, e mesmo assim nós insistimos em agarrar aquilo que nós temos. Eu não abro mão, eu não vou me submeter ao serviço. Portanto, meu amado, o serviço cristão começa quando a gente entende essa verdade. O serviço cristão não começa quando você entra em um ministério da igreja, não começa quando o seu nome está na escala de algum ministério. O serviço cristão não começa com a sua função, com o cargo que você ocupa, mas o serviço cristão começa exatamente aqui. Começa na contemplação de um Deus que soltou tudo por amor a nós. O serviço cristão começa na contemplação de um Deus glorioso, poderoso, que se esvaziou e assumiu a forma de servo. É aqui que começa o serviço cristão, quando nós contemplamos o que o nosso Deus fez por nós. Se esvaziou e assumiu a forma de alguém que serve, e veio para servir. Portanto, querido irmão, o texto continua, e a segunda lição que nós aprendemos aqui, é que Cristo desceu até a cruz, para nos salvar. Veja o versículo 7 e o versículo 8. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Querido, perceba que a progressão aqui do texto nos mostra os degraus que o Senhor Jesus desceu. De Deus, Ele se fez homem, e enquanto homem, Ele se fez servo, e não qualquer servo, querido irmão, porque veja, Ele poderia ter se tornado qualquer tipo de homem. Ele poderia ter nascido em um palácio, ele poderia ter nascido em uma família de prestígio, ele poderia ter vindo como um grande sacerdote ou como um homem de influência na sociedade. Todavia, ele decidiu assumir a forma de servo, assumir a forma de alguém que não veio para ser servido, mas a forma de alguém que veio para servir. E perceba que a humilhação continuou descendo. Versículo 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja, de Deus se fez homem, enquanto homem se fez servo, e enquanto servo, ele se fez obediente, e ele foi obediente até a morte. Querido, ele poderia ter sido obediente, um servo obediente, ele poderia ter estabelecido um limite, ele poderia ter dito: olha, eu vou servir, eu vou me humilhar até um certo ponto,
até o ponto que a minha reputação não vai ser comprometida, ou até onde a minha integridade física não seja ameaçada, mas perceba, ele não estabeleceu nenhum limite, ele foi obediente até as últimas consequências, até a morte. E perceba que, se antes ele não se apegou ao fato de ser Deus e ele se fez homem, agora ele nem se apega ao seu status de homem, porque agora o seu corpo está ferido, o seu corpo está moído, o seu corpo está sangrando, e tudo isso por amor a nós. E veja que a humilhação ainda não terminou, porque Paulo acrescenta que a morte não foi qualquer morte, foi morte de quê, irmãos? De cruz. Foi a morte mais terrível, a mais dolorosa, a morte mais humilhante do seu tempo, o tipo de morte que estava reservada para os piores criminosos, para os transgressores. Um comentarista bíblico disse algo interessante, disse assim: olha, se um pai tivesse passando com o seu filho, na hora que Cristo estava sendo crucificado entre os dois criminosos, esse pai teria dito para o seu filho: olha, meu filho, está vendo ali? São criminosos, são malfeitores. Esse ali, meu filho, é o destino do homem que pratica o mal. E quem estava ali, irmãos, entre os criminosos? O Senhor Jesus. Conforme o profeta já havia dito, ele foi contado entre os transgressores, ele estava ali sofrendo a morte mais indigna, a morte mais vergonhosa, a morte mais dolorosa que existia, e ali foi o fundo, ali foi o último degrau da humilhação do Senhor Jesus. Mas há uma palavra aqui no versículo 8, meus irmãos, que nós não podemos deixar passar, e a palavra é obediente. Porque, meu irmão, o Senhor Jesus, ele não foi arrastado até a cruz, ele não foi obrigado para a cruz do Calvário, ele foi obediente até a cruz. E João registra com clareza isso, quando o texto lá do Evangelho de João, Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Ele se entregou, ninguém matou o Senhor Jesus, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Querido irmão, o Senhor Jesus poderia ter usado as suas prerrogativas de Senhor, de Deus, de juiz. Lembra quando o povo estava gritando: crucifica-o, quando os soldados estavam humilhando o Senhor Jesus com tapas, cuspindo na sua face, fazendo chacotas. Queridos irmãos, Cristo Jesus poderia ter colocado um ponto final naquela humilhação, ele poderia ter colocado um ponto final naquele sofrimento, ele poderia ter destruído aqueles homens que o humilhavam e zombavam dele, mas ele decidiu sofrer calado, ele foi obediente até a cruz, porque essa era a vontade do Pai, em obediência à vontade do Pai. E sabe por quê, querido irmão, que ele se submeteu a isso tudo? Porque esse era o único jeito de nos salvar. Querido irmão, Cristo precisava morrer por nós, Cristo precisava nos substituir na cruz do Calvário, ele recebeu o castigo que era nosso, ele cumpriu a vontade do Pai até o fim, para que hoje houvesse a possibilidade de salvação para mim e para você.
Portanto, meu amado irmão, se hoje você tem acesso à vida plena e à vida eterna, é porque o Senhor Jesus morreu a sua morte, é porque Cristo Jesus assumiu um dia a forma de servo e obedeceu os propósitos do Pai até as últimas consequências. Então perceba, Cristo ele não serviu até onde era cômodo para ele, ele serviu até a cruz. E aqui, meu amado irmão, eu não estou dizendo que você precisa servir até a morte, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que o serviço cristão envolve sacrifício em algum grau. Porque, meu amado, quando você serve, você dedica o seu tempo, você dedica tempo à igreja, você dedica tempo ao reino de Deus, você dedica tempo à vida de alguém. Portanto, você deixa de fazer algo para si. Quando você serve, você está abrindo mão dos seus próprios interesses, para que a obra de Deus avance. Então é claro, irmãos, o serviço custa, o serviço sim envolve esforço, o serviço envolve zelo, envolve dedicação, e é exatamente por isso que o texto nos chama a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, Paulo está dizendo: tenham em vós a mesma disposição que o Senhor Jesus teve para servir, mesmo quando custava algo, mesmo quando ninguém via, mesmo quando não havia o reconhecimento humano diante daquilo que ele estava fazendo. Querido irmão, foi exatamente assim que ele serviu a nós. Tenha em vós essa mesma disposição de servir, a mesma que Cristo teve. Mas perceba, o texto não para aqui. Vejamos então o que acontece a partir do versículo 9. E aqui nós entramos na terceira lição da nossa reflexão, que é: o serviço cristão culmina na glória de Deus. Veja aí o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha algo importante aqui, querido. Jesus, ele não se autoexaltou. Jesus, ele não buscou reconhecimento. Ele não fez uma campanha pela sua própria reputação. Ele não cobrou aquilo que ele merecia. O que o Senhor Jesus fez? Ele serviu, ele obedeceu, e ele deixou o resultado nas mãos do Pai, o resultado nas mãos de Deus. E o texto diz que foi o Pai quem o exaltou. E a expressão que Paulo usa aqui é uma expressão muito forte: o exaltou sobremaneira, ou seja, não é uma exaltação comum, foi a exaltação ao grau máximo, acima de tudo e de todos. Deus colocou o Senhor Jesus à sua direita, no trono eterno, de onde Ele governa todo o universo, e a Ele foi dado o nome que está acima de todo o nome. Sabe o que um nome significa nas Escrituras? Nas Escrituras Sagradas, o nome expressa o caráter, o nome expressa a reputação, expressa a dignidade, expressa o poder de uma pessoa. E o nome de Jesus
está acima de toda criatura em todo o universo. Não há nome acima do nome do Senhor Jesus. O Pai o exaltou sobremaneira. Agora veja o versículo 10 e o 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, irmãos, anjos, homens, demônios, todos, sem nenhuma exceção, todos irão se curvar diante desse nome. Hoje, meus amados irmãos, nós nos curvamos diante desse nome, mas existem aqueles que não o reconhecem como sendo Deus. Existem muitos hoje que não se dobram diante do nome do Senhor Jesus, mas o texto diz que no grande e terrível dia do Senhor, todos se dobrarão diante do nome do Senhor Jesus, e toda língua, sem exceção, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, mesmo aqueles que hoje não o confessam assim. Então, meu amado, perceba que o propósito da exaltação de Jesus é a sua adoração. Jesus, ele é adorado por todas as pessoas do universo, no céu, na terra e debaixo da terra. E o propósito final da exaltação de Jesus é a glória de Deus, o Pai. Não é isso que o texto diz? Veja aí o versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebe, meu irmão, que no fim de tudo, na consumação de todas as coisas, o Senhor Jesus vai devolver toda a glória ao Pai. Portanto, meu amado, tudo converge para um único destino: a glória do Pai, a glória de Deus. E é exatamente aqui, meu amado irmão, que o serviço cristão encontra o seu destino correto: a glória de Deus. Significa dizer, meu amado, que nós não servimos para aparecer, nós não servimos para construir a nossa própria reputação, nós não servimos para que os homens vejam e elogiem e reconheçam, nós não servimos buscando o aplauso dos homens, mas nós servimos para, e tão somente para, a glória de Deus. Querido irmão, entenda que todo esforço fiel, todo trabalho sincero, toda a dedicação feita no reino de Deus, culmina na glória de Deus. E quando a gente entende isso, presta atenção, e aqui a gente encerra, porque quando nós entendemos isso, quando o serviço está orientado para a glória de Deus, tudo muda, porque agora você não precisa mais dos aplausos dos homens para continuar, porque agora, quando há esse entendimento, você não vai desanimar quando alguém não agradece, quando o seu esforço parece invisível, ninguém viu, eu me dediquei, ninguém disse nada, mas agora você compreende que é para que Cristo seja glorificado, então você não desanima quando o seu sacrifício passa despercebido.
porque você tem uma consciência: eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus, e aquilo que eu faço é para que Deus seja glorificado. Isso nos motiva, queridos irmãos. E mais ainda, quando se tem essa consciência, quando nós temos essa convicção, nós servimos com mais zelo, nós servimos com mais dedicação, nós servimos com mais alegria, com mais compromisso, exatamente pelo fato de que a finalidade última do nosso serviço é a glória de Deus. O propósito para o qual nós existimos é glorificar a Deus. Eu quero dizer para você ainda, meu amado irmão, que há uma verdade sublime nesse texto, e essa verdade se espalha por toda a Escritura Sagrada. É a verdade de que o Deus que chama para o serviço é também o Deus que vê cada serviço fiel, que é feito muitas vezes no escuro, e que ninguém vê, e que ninguém reconhece. Cada hora, cada minuto, cada segundo do seu tempo que você se dedica no serviço cristão, no serviço da obra de Deus, que homem nenhum viu, Deus viu, porque Ele vê todas as coisas. E querido irmão, o Deus que vê em secreto é o Deus que recompensa a cada um segundo as suas obras. Não desanime quando você não receber o aplauso dos homens. Deus está vendo todas as coisas, Ele é justo, e aquele que chama para o serviço é aquele que tem a melhor recompensa para nos oferecer. É aquele que nos sustenta nos dias difíceis, diante dos obstáculos, é aquele que renova o nosso ânimo, o nosso vigor, e que nos capacita para servi-lo, para que o nome dEle seja glorificado. Portanto, amados, aprendemos aqui que, antes de entregarmos qualquer coisa a Deus, Cristo já havia entregado tudo por nós. Antes de servirmos ao Senhor, nós fomos servidos pelo próprio Cristo, que se humilhou, que assumiu a forma de servo, que foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso hoje nós fomos alcançados por Cristo, para servir ao Senhor, para servir a igreja, para servir o próximo, não por obrigação, não como um peso, como um fardo, mas por amor. Hoje nós entendemos que servir ao Senhor não é apenas cumprir uma tarefa na igreja, ou desenvolver uma função, ou um cargo, mas servir ao Senhor é uma resposta de gratidão ao Evangelho, é uma resposta de gratidão ao que Ele fez por nós. Querido irmão, servir ao Senhor é participar da obra, da grande obra que Deus está realizando nesse lugar, é participar dessa obra com os nossos dons, com o nosso tempo, com os nossos recursos e com a vida que Ele mesmo nos deu. Isso é servir ao Senhor. Portanto, antes de servir, antes de assumir um compromisso no serviço cristão, olhe para o exemplo do Senhor Jesus, e lembre-se desse chamado: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não entendeu que o fato de ser Deus era algo que ele deveria se apegar, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte
e morte de cruz. Tende em vós a mesma disposição que o Senhor da igreja teve para nos servir, na certeza plena e absoluta de que o propósito último é a glória de Deus e que Ele vai nos conduzir até o dia que nós estaremos com Ele, viveremos com Ele, reinaremos com Ele por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Até lá, que o Senhor nos sustente e que haja em nós a mesma disposição que Cristo tinha em servir para a glória de Deus e para a salvação daqueles que estão perdidos.